Eu fiquei 7 dias sem redes sociais no celular, sem nenhum tipo de jogos mobile e principalmente 7 dias sem cannabis. E você não tem noção a loucura que foi isso. Eu decidi parar com tudo por uma semana. Nada de redes sociais, nada de joguinhos e nada de ganja. Eu percebi que essas coisas estavam tomando o meu tempo e a minha cabeça. Acordava cansado, distraído, sem foco, sempre correndo atrás de alguma fuga. Eu resolvi fazer esse teste comigo mesmo e eu deixei registrado todos os horários que eu usei o computador para poder acessar as redes sociais em prol da criação de conteúdo. Eu anotei num caderno como é que foi a experiência dos 7 dias e no vídeo de hoje eu vou compartilhar tudo com você. Então vamos lá, pessoal. Primeiro você deve estar se perguntando, tá, Matheus, mas por que você fez isso? Por que você decidiu abrir mão 7 dias de redes sociais, jogos mobile e ganja? Ou seja, por que você decidiu se livrar do excesso de estímulos por 7 dias? Primeiro que eu tava sentindo a minha cabeça extremamente pesada, com excesso de pensamentos. Parecia que minha cabeça nunca parava. Sempre tinha um excesso de estímulo a todo momento, a todo momento. E isso no passar do tempo foi me desgastando porque eu não conseguia mais manter o foco nas coisas. A minha memória parecia que estava indo de mal a pior. A minha concentração, eu não conseguia manter o foco muito tempo em assistir um vídeo ou ler um livro por muito tempo. Ou até uma das partes mais difíceis para mim é de conseguir manter a conversa com alguém por muito tempo. E isso estava me gerando um estresse muito grande. Então, antes de querer trazer alguma melhoria para vocês aqui no canal ou passar alguma dica, eu tenho que testar comigo mesmo para ver se realmente vai funcionar e para ver quais são os pontos positivos e negativos que eu tive dessa experiência. Então assim, ó, eu vou mostrar para vocês ali uma planilha bem básica que eu fiz no Excel, somente para monitorar os horários que eu estava acessando o computador, utilizando as redes sociais para poder postar a criação de conteúdo. Mesmo eu tendo parado de utilizar as redes sociais no celular, ainda assim eu continuava criando conteúdo para poder postar no YouTube, TikTok, no Kawaii. Mas era só o tempo de eu gravar, postar e sair do aplicativo. Eu vou mostrar para vocês a planilha que eu fiz certinho ali para vocês terem uma noção de como foi esses 7 dias. Então assim, ó, aqui para vocês terem uma noção, eu comecei a fazer esse teste no dia 24/11. Eu comecei de manhã postando shorts e verificando as métricas no TikTok, no Kawaii, no YouTube, que são as plataformas que eu tô usando no momento para poder divulgar o conteúdo. Vocês vão perceber aqui em questão de horários que a maior parte do tempo que eu mexi foi de manhã e principalmente no meio da tarde ou à noite. Porque assim, de manhã, como eu levo meu filho para a escola, então eu tenho a parte da manhã livre, ali das 8 até o meio-dia, mais ou menos, para poder verificar a métrica, construir, criar os vídeos, editar e tudo. E depois que a minha esposa chega do trabalho, ou no comecinho da tarde, quando ela tem a disponibilidade de ficar com o meu filho dando atenção para ele, ou no final da noite, quando o meu filho tá dormindo. O meu filho dorme cedo, por volta das 7, 7 e meia, então depois desse horário, eu tenho a disponibilidade para poder continuar verificando métricas, para poder continuar editando ou gravando vídeos. Mas eu dou preferência para gravar de manhã, pela questão do barulho, que eu consigo gravar mais tranquilo, eu consigo falar um pouco mais alto. Então aqui, ó, comecei dia 24/11, aqui tá os horários. Eu comecei postando shorts e verificando métricas nas redes sociais. Aqui foi o horário que eu fiquei maior parte do tempo no celular, mas é gravando vídeo e shorts. Então eu não tenho uma câmera específica para gravar vídeo, eu uso o meu celular. Então eu conecto o meu celular aqui, ligo o OBS e vou gravando, vou apagando, vou regravando, fazendo algumas coisas. Depois entra a questão do CapCut, que aí eu faço a edição do vídeo de shorts. E aí, à noite, de novo, verificando as métricas e aqui assistir um pouco de YouTube para ter referências, né? E isso foi no dia 24. Dia 25, a mesma coisa, postando shorts e verificando métricas de manhã, gravando vídeo, editando vídeo e verificando métricas e assistindo para ter referência. E aqui você vai ver que vai ter todos os dias. Dia 26, mesma coisa. Dia 27, que foi na quinta-feira, mesma coisa. Dia 28, que foi na sexta, né? Eu fiquei só na parte da manhã, porque na parte da tarde eu tive que fazer algumas coisas com a minha família, então não consegui mexer à tarde no computador, somente de manhã. No sábado, menos ainda, porque no sábado meu filho não vai pra escola, então eu fiquei dando atenção pra ele. Comecei à tarde, comecei tarde de manhã, né? 10h30 mais ou menos, verificando métrica e postei um vídeo 2h30 da tarde mais ou menos. E no domingo, menos ainda, porque no sábado a gente teve dois eventos de família pra ir, um café e um churrasco à noite. Então domingo de manhã e depois do meio-dia, comecei da tarde, quase não mexi. E somente depois das 4 horas da tarde até
17 horas, alguns pontos ali que foi, eu verifiquei métrica e postei alguns shorts. Então vocês podem ver, ó, tudo mapeadinho desde o dia 24/11, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 7 dias anotando para vocês todos o passo a passo, para eu mesmo ter um controle de quanto que eu estou utilizando no computador. Às vezes vocês podem achar que principalmente em questão de gravação de vídeo aqui e edição tem muito tempo, mas é porque ainda eu não sou nenhum profissional, eu não sou nenhum youtuber grande, então muita coisa eu faço sozinho, muita coisa eu tô aprendendo a fazer sozinho, então vai demorar até para eu entender a questão de métricas, porque como eu falei, meu canal tá no começo, então eu preciso me ambientalizar bastante com todas as ferramentas e todas as métricas das redes sociais, então às vezes demora até eu pegar a manha. Então tá aqui, ó, demorei bastante para gravar e editar vídeo, aqui a mesma coisa, ó, a gastrite do café. Então, ó, pra vocês terem uma noção, pode parecer impossível, mas não é. Pessoas normais, assim como eu, se realmente focar, a gente consegue ter um controle e ficar o mínimo de tempo possível, principalmente no celular. Outra coisa que eu fiz, pessoal, foi pegar e anotar num caderno. Cada dia eu anotei para ver como que foi, como que eu tava percebendo a questão desses 7 dias, desde o primeiro até o último, que eu tô gravando esse vídeo hoje no dia 1º de dezembro, então até o dia de ontem, né? Eu não sei se vai dar para gravar porque o meu celular tá aqui e o caderno vai estar aqui, então se vai aparecer totalmente. Mas aqui, ó, pode ter, opa, abril! Dia 24/11, primeiro dia, e aqui eu contei tudo como foi a minha experiência, quais as questões das sensações, o que eu tava sentindo, o que eu não tava, o que mudou, o que não mudou, e assim foi no decorrer dos outros dias. Segundo dia, terceiro dia, quarto e quinto dia, que foi menos, porque como eu fiquei mais fora de casa, então não deu pra escrever muita coisa. No sexto dia e no sétimo, que onde foi a finaleira, e, meu, tava olhando pra baixo e a câmera tá lá, meu, caramba. Alguns avisos da gente continuar no vídeo. O primeiro, talvez a minha voz não seja 100% e eu acabe fungando o nariz, porque eu tô meio gripado, então talvez o áudio fique um pouco diferente. Segundo, pegue um cafezinho, uma água pra poder continuar a assistir o vídeo com maior tranquilidade. O mais importante, curta, comenta aqui embaixo, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possível, porque assim o canal consegue cada vez mais melhorar a estrutura, melhorar o conteúdo para poder ajudar vocês com pensamentos, com insights, com experiências de vidas, e assim a gente acaba fazendo uma troca recíproca entre eu e você. Agora eu vou compartilhar com vocês a questão de como foi o início desse teste que eu fiz comigo mesmo, principalmente o primeiro e o segundo dia. Pareceu estranho até, porque não foi muito difícil comparado aos outros dias. O primeiro e o segundo foi mais tranquilo, porque só tinha aquela sensação de que tava faltando alguma coisa. E uma coisa curiosa é que o hábito de pegar o celular era tão automático que muitas vezes eu nem pensava. O meu celular tava em algum lugar ou tava no bolso, eu acabava pegando o celular de maneira automática. Mas aí quando eu ia abrir o celular, não tinha aplicativo, não tinha jogos, era algo automático. De contrapartida, uma coisa que eu percebi também, que eu achei interessante, é que aumentou o meu nível de inquietação. Eu não conseguia ficar parado muito tempo, porque, sabe, dava uma agonia. É aquela coisa, parecia que tava realmente faltando alguma coisa. Além disso, fato interessante é a questão de que a minha cabeça parou de doer. Eu tenho cefaleia atencional, eu tenho dor de cabeça todos os dias. E só que eu senti que deu uma diminuída, e talvez seja pelo fato da redução do excesso de estímulo e da cannabis, né? A questão dos meus pensamentos também, eles foram diminuindo, a quantidade de pensamentos que eu tinha na minha cabeça, e isso foi algo muito bom, cara. Fazia tempo que eu não sentia, a cabeça parecia que ela tava mais leve, assim, ó. Tava começando a se manter um padrão de tranquilidade. E acho que isso, no decorrer dos outros dias, foi aumentando, né? Eu vou comentar depois, mas esses primeiros 2 dias foi o ponto que me deixou muito contente, cara. Essa questão da redução de pensamentos, da minha cabeça tá um pouco mais tranquila, mas também aumentou a minha inquietação, irritabilidade, porque assim, redes sociais e drogas é meio que um hábito, né? Você utiliza eles para você fugir da realidade, para você não precisar lidar com os seus problemas, para você não poder não precisar, né, lidar com os seus pensamentos. E quando você corta isso pela raiz, teu corpo ele vai tentar usar de vários artimanhas, várias coisas para você poder voltar aquilo. Mas como era uma proposta que eu tinha por 7 dias para poder trazer essa experiência para vocês, então eu me mantive firme. Mas olha, o primeiro e segundo dia não foi um dos dias mais difíceis, mas teve essas pequenas coisas que realmente foram bem significativas, né? Inquietação, não conseguir ficar no tédio, mas também teve uma coisa boa dos pensamentos, da dor de cabeça diminuir. E uma coisa que talvez foi mais significante para mim, principalmente
principalmente no primeiro e segundo dia, foi a questão do sono, tá? Eu consegui dormir, eu não consegui dormir mais tempo, né? Mas parece que eu dormi com mais qualidade. Eu caía na cama, eu nem via, eu caía na cama e já apagava. Mas isso foi um ponto bem legal, cara. Teve prós e contras desse primeiro e segundo dia, mas foi algo bem satisfatório para esses primeiros 2 dias. No terceiro e no quarto dia, aí começou a ficar um pouco mais complicado, principalmente pela questão do vício, né? Quando você tira vícios ou drogas da sua vida assim pela raiz e de uma vez só, o seu corpo ele tá tentando entender o que tá acontecendo, porque antes você tinha um excesso de estímulo lá em cima e agora tá aqui embaixo. Então o teu corpo meio que ele começa a entrar em colapso. Então nesse terceiro e quarto dia, a minha ansiedade aumentou consideravelmente, a minha inquietação aumentou bastante, a irritabilidade também, porque não tinha aquele excesso de estímulos. Então, para mim, eu acho que o terceiro e o quarto dia desses 7 foi os mais complicados, porque aí ainda tinha aquela sensação de pegar o celular a todo momento para ver se tinha alguma notificação, para ver se conseguiria ver o Reels, o feed, alguma coisa. Principalmente a questão de jogos também, né? Querer jogar alguma coisa para poder passar o tempo. Só que de contrapartida, a questão da minha clareza mental, ela foi aumentando um pouquinho, porque aí os pensamentos eles foram diminuindo, né? A minha cabeça foi doendo menos, então as partes realmente mais complicadas do terceiro e do quarto dia foi só a questão da ansiedade, da inquietação, porque não tem mais aquele excesso de estímulo e não tem mais aquele para onde você fugir. Tem que encarar, né? Então eram os momentos que eu parava, que eu sentava e principalmente quando chegava no final do dia, que eu escrevia no caderno a sensação daquele dia, eu dava uma tranquilizada considerável. Também quando eu marcava os horários na planilha, eu via que eu estava conseguindo manter a constância, então isso me ajudava bastante. Eu puder falar para vocês, o terceiro e o quarto dia para mim foi os dias mais difíceis, mas também essas pequenas ações que eu fui elaborando para poder monitorar esse teste, e a questão de escrever e a questão de marcar na planilha do computador os horários que eu estava utilizando, tudo isso foi ajudando eu manter um pouco mais a tranquilidade. Mas assim, posso dizer que comparado aos 7 dias, o terceiro e o quarto foi os mais complicados para mim. E assim, ó, mas a partir do quinto dia, quinto, sexto e o sétimo dia, parece que virou uma chave do nada. Eu acho que foi um dos melhores 3 dias que eu já tive em muito tempo, porque aquela sensação de estar faltando alguma coisa, ela praticamente zerou. O meu celular aí ele ficou cada vez mais inutilizável, que nem eu falei para vocês, eu utilizava o meu celular somente para WhatsApp e para poder utilizar ele para gravar os vídeos. Então ele foi se tornando cada vez mais inutilizável. A questão da ansiedade e da inquietação diminuiu consideravelmente, então eu já conseguia assistir algum vídeo mais longo com mais tranquilidade, eu já conseguia pegar um livro e ler e entender algumas coisas do livro, que essa é a parte mais interessante, e principalmente, que nem eu disse, eu sou um cara muito ruim para decorar endereço, rua, aqueles atalhos, felizmente eu sou meio ruim nessa parte, mas do quinto dia em diante, eu já consegui gravar melhor os caminhos, eu já me liguei que, ó, se eu pegar aqui eu consigo cortar e chegar lá na frente mais rápido. Então, alguns atalhos que eu já utilizava, mas não me recordava muito, voltou a aparecer. Do quinto dia em diante até o sexto, parece que o meu cérebro ele realmente voltou a funcionar como ele deveria. E uma das coisas que me ajudou bastante ainda mais, além de escrever e além de anotar na planilha aquela questão do horário, eu sempre reforçava com a minha esposa algum comportamento positivo que eu tinha. Por exemplo, de eu conseguir decorar um atalho um pouco melhor, de eu assimilar melhor as coisas, entendeu? Assimilar o que eu tava lendo, assimilar o que eu tava assistindo, ou assimilar o que as outras pessoas estavam falando quando eu tava conversando com alguém. E isso foi muito bom, cara, muito bom. Parece que realmente a clareza mental ela aumentou consideravelmente. Então eu conseguia ficar mais tranquilo, não tinha tanta irritabilidade, não tinha tanta aquela questão de querer pegar o celular a todo momento para olhar. Literalmente o meu celular ficou inutilizável. E isso é algo que era uma sensação que eu não sentia, ó, há muito tempo. Outra coisa que realmente me deixou muito satisfeito, cara, foi a questão do meu sono, tá? Eu falei assim, como eu não tava dormindo uma quantidade maior de sono, não tava dormindo mais horário, só que o tempo que eu dormia parecia ganhar mais qualidade. Eu dormia mais profundamente, eu não acordava tão cansado, então muitas vezes acordava de primeira, já ia acordava, já fazia um café, já conversava com meu filho, tudo. Parece que eu tava sentindo melhor, eu tava vivendo melhor, digamos assim, eu tava mais acordado, não tinha aquela questão assim de estar morgado ou morrendo todo dia. Do quinto dia em diante até o sétimo, as sensações boas só foram aumentando e as coisas ruins só foram diminuindo. E realmente pretendo continuar com esse tipo de teste por mais 7 dias para ver como vai ficar no decorrer de 14
14, tenho certeza que vai ser algo muito gratificante. Você deixar o seu celular um pouco de lado e começar realmente a ver e viver as sensações que estão ao seu redor, viver a sua vida, né? A gente viver o presente, que o próprio nome já diz, né? O presente. Então eu acho que essa experiência realmente valeu de muito e se todo mundo pudesse fazer isso uma semana, eu tenho certeza que já veria a diferença indescritível que vai acontecer na sua vida. E é algo que é muito benéfico, muito benéfico. Na verdade, você deixar o celular de lado, redes sociais e drogas, eu acho que não tem um lado ruim. O único lado ruim que vai ter é os efeitos colaterais que você vai ter que suportar até acontecer a virada, entendeu? Irritabilidade, ansiedade, aquela sensação de que tá faltando alguma coisa, de você ficar agoniado, mas isso é geralmente nos primeiros 3 dias. Do quarto dia em diante, que já foi algo que realmente mudou totalmente o meu pensamento sobre questão de gastar uma parte do meu tempo, uma fatia do meu tempo só em redes sociais, só em jogos. Algumas coisas que eu quero reforçar com vocês e frisar bastante é assim, ó, algumas coisas que eu tava reconhecendo e realmente fez eu me manter firme nesses 7 dias. Primeiro, o canal do YouTube foi algo que me manteve focado. Por quê? Porque a minha mente não tinha para onde correr. Eu tava focado em criar conteúdo, ainda tô, né? Mas focado em criar conteúdo, criar shorts, elaborar roteiro, editar vídeo. Então tudo isso me consumia muito tempo. Como isso me consumia muito tempo, eu não tinha tempo para poder consumir redes sociais ou jogos. Só que também, por eu não estar gastando tanto tempo no celular, eu tinha mais tempo para criar conteúdo, para ter ideias. O meu cérebro parecia que ele estava tendo mais ideias. Então, por exemplo, cada vez que eu ficava mais no tédio, mais ideias apareciam na minha cabeça. Então, o que eu percebi, volta e meia eu estava andando em algum lugar, ou passeando, ou estava em casa, sentado em algum lugar no tédio, às vezes aparecia uma ideia, ou às vezes aparecia um comentário que eu podia transformar em shorts ou transformar em vídeo. Foi quando eu percebi que realmente a gente ficar no tédio e deixar o excesso de estímulos do lado, parece que o nosso cérebro realmente começa a criar mais coisas, começa a ter mais ideias, começa a realmente pensar. E isso eu acho que foi uma das coisas que realmente eu percebi muito em mim, sabe? Eu percebi também a questão de você ter mais controle da situação, porque a partir do momento que você não deixa o excesso de estímulos tomar conta de você, e sim você tomar conta, você tomar as rédeas da situação, e isso não só nas redes sociais, mas parece que em todo o resto aumentou a minha sensação de ter controle sobre as coisas. É o que eu falei pra você, né? 7 dias você pode achar que são poucos dias, mas 7 dias que você fazer esse teste, você vai ver uma diferença surreal, cara. Mais foco, mais energia, mais concentração, você vai ter mais ideias, entendeu? Você vai ver e viver melhor a sua vida. E imagina o que você pode sentir, o que você pode fazer depois de 7 dias sem excesso de estímulos. Imagina com 14 dias, um mês, 6 meses, um ano, imagina. Foi uma experiência muito, muito positiva que eu tive, cara. E eu pretendo continuar agora por mais 7 dias para ver como que vai ser no decorrer de 14. Eu pretendo, né, continuar e trazer, quem sabe daqui mais 7 dias trazer um outro vídeo para você explicando de como foi a sensação de 14 dias sem esse excesso de estímulos, o que mudou, tá mudando na minha vida e como você pode utilizar isso como experiência para poder fazer esse teste com você mesmo, que eu já falei em outros vídeos do canal. Se você tá aqui, já aproveita e assista os outros vídeos do canal lá. E você não precisa de muito para poder fazer uma mudança na sua vida. Você precisa fazer um pouquinho todos os dias. É você manter a constância, é você manter a disciplina todos os dias. Não adianta de um dia pro outro você querer apagar tudo, excluir tudo, parar com tudo, e no outro dia o teu cérebro vai acabar batendo biela e ó, já era, você vai acabar recaindo. Faça um pouquinho todos os dias, todos os dias. Você tem um hábito ruim, você pode converter isso em um hábito bom. Até porque no nosso cérebro, na região onde tá os hábitos ruins, é onde ficam os hábitos bons também. Você de alguma forma tem que trocar um vício pelo outro. Então o excesso de estímulos que eu tava tendo com o celular e com drogas, eu converti isso como um hábito de criar mais conteúdo para vocês. Essa experiência foi de muito valor para mim, 7 dias, e foi algo que eu recomendo todo mundo possa fazer uma vez na vida, pelo menos. 7 dias. 7 dias para você ver a diferença gritante que você vai sentir na sua vida. E o que eu posso deixar uma mensagem final para vocês é que assim, ó, 7 dias não vai mudar uma vida inteira de vícios, de maus hábitos, mas 7 dias talvez seja o suficiente para você não querer voltar a ter a vida que você tinha antes. Eu não tô dizendo aqui para você largar de tudo agora e querer virar um coach ou querer virar um monge budista ou você querer ser uma pessoa totalmente zen. Não, é você testar com você mesmo, você ficar 7 dias sem o excesso de estímulos e ver o quão isso vai ser benéfico na sua vida. Muitas vezes você pode ficar 7 dias e achar que aquilo não é para você, que você querer
continuar consumindo redes sociais a torto e à direita, continuar consumindo drogas, mas se você não fizer por 7 dias, você nunca vai saber qual que é a sensação de como você é sem excesso de estímulos, de como a sua cabeça ou o seu corpo é sem excesso de estímulo e como você pode tirar o proveito disso. No meu caso, ficar 7 dias sem excesso de estímulos, eu consegui dar um up ainda mais no canal. Até a gravação desse vídeo eu já consegui 21 inscritos. 21 pessoas é uma galera já, cara, entendeu? Alguns shorts que eu postei já bateu mais de 1000 visualização. O pessoal tá comentando nas outras redes sociais também. Então, o excesso de estímulos que eu deixei do lado fez eu canalizar a minha energia toda no canal, canalizar a minha energia na minha família, canalizar a minha energia em bons hábitos. Então, não é impossível. Só que você precisa querer. É aquela questão, né? É uma escolha. Você precisa fazer uma escolha. Uma pessoa viciada, ela sempre vai ser viciada. Só que é a escolha dela não fazer. Então, escolha fazer essa experiência por 7 dias. Eu tenho certeza que você só vai ganhar. Não tem um lado ruim nisso. E se você chegou até o final do vídeo, cara, eu agradeço muito de verdade. Talvez esse vídeo não tenha ficado com um roteiro 100%, mas eu queria trazer para você essa experiência porque foi algo que realmente foi marcante para mim e que eu queria que todas as pessoas pudessem sentir essa experiência de ficar 7 dias sem excesso de estímulos uma vez na vida, para vocês poderem ver o quão bom isso é, o quão benéfico isso é, principalmente para sua cabeça. Ainda mais vivendo na era que a gente tem de excesso de informação, excesso de estímulos. Então, a sua cabeça realmente precisa descansar, precisa dar um tempo para ela. Certo, pessoal? Aproveita, dá uma passada no canal, assiste os outros vídeos. Eu vou deixar no card em algum outro lugar uma playlist de uns vídeos bem legal para você assistir. Eu tenho certeza que vai mexer um pouquinho na sua cabeça, vai dar uma balançada aí e quem sabe eu possa ser a pessoa que vai dar um insight ou acender uma pequena chama dentro de você e vai fazer você ter uma vida um pouco melhor, vai querer mudar a sua vida. Eu sempre friso essa questão. Eu não sou nenhum coach, eu não vim aqui te vender nenhum curso ou te propor uma mudança de vida milagrosa. Pelo contrário, sou um cara normal de 29 anos que sou casado, tenho um filho. Eu só quero mostrar para vocês que se você fizer um pouquinho todo dia e se você realmente ouvir, assistir e conversar com as pessoas corretas, você pode ter sim uma mudança na sua vida considerável, mas você precisa querer. E a pergunta que eu deixo para você nesse final do vídeo é: você quer mudar de vida ou você gosta de ficar estagnado na mesmice? E se você continuar assim, deixando isso de lado, você vai empurrar com a sua barriga por 1, 2, 10, 20 anos. E quando você vê, pode ser tarde demais. De um dos piores sensações que você pode ter é a sensação, é o sentimento do arrependimento. Então, passa por hoje, comece hoje. O melhor momento teve para você fazer a mudança da sua vida foi há 1 ano atrás. E o segundo melhor momento é agora. Então, comece agora, certo, pessoal? Muito obrigado por tudo. Esse canal só acontece porque você me dá o seu precioso tempo. E muito obrigado por tudo novamente. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!